Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. São 4h05. Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN Campinas. Chegamos em 99,1 para você que está com a gente no FM, cbn.com.br. Para você que gosta de conferir as informações, cbncampinas, né, .com.br, e também através do aplicativo, que é o aplicativo oficial da CBN. Você procure lá pela Rádio CBN Campinas. Mais um Arena no ar, pois é, hein? Hoje, terça-feira, dia de Corinthians em campo, Corinthians contra o Estudiantes, e aí a gente vai saber no jogo de hoje quem está pronto para se formar a próxima fase da digníssima Copa Sul-Americana, valendo 4 milhões de reais, hein? Quase 4 milhões, um pouquinho antes dos 4 milhões, 3 milhões e 800 mil, de acordo com a cotação atual, se nada mudou, né? Porque de acordo com como muda o dólar, vou te dizer um negócio para você, hein? Mas enfim, chegamos para mais um Arena CBN. Hoje, Carlão de Freitas apresentou um atestado, está com problema na sua voz, negócio muito complicado, então toda a nossa solidariedade ao Carlão de Freitas, que está sem voz, não consegue fazer o Arena. Imediatamente convocamos aqui o substituto de Carlão de Freitas, Marco Falopa Guarizo. Tudo bem, Falopa? Tudo bem, Eliel. Mas precisa colocar essa musiquinha para me apresentar? Me chamaram aqui para fazer palhaçada, é isso? Não, é a sua cara essa música, velho. Ai, meu Deus do céu. Essa musiquinha é igual o Kiko e o Chaves. A primeira vez legal, a segunda legal, a terceira é, a quarta. Cálice, 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 você me deixa louco. Como você tem uma grande condição de entender sobre Chaves e os seus derivados, né? Porque sim. o Kiko é um derivado do Chaves, né? Um derivado. É, aí depois mudou, né? Ó, o Lupe passando na frente da tela, que legal. É, o Lupe é assim, cara, ele não se toca, né? Mas o Lupe tá feliz. Você ficou sabendo da novidade na redação? Não estou sabendo. Ele queria que anunciasse depois, né? Mas parabéns ao Lupe, vai ser papai, muito legal essa informação. Nós conhece. felizes Que você é pai, o quê? Só se for pai de pet, né? Não, igual um amigo meu aí. Eu sei que você queria esperar os 3 meses, mas queimei a largada por você. Fábio Scheibe, nós podemos pensar aqui numa enquete sobre o nome do filho ou filha de Antônio Lupe, hein? Boa tarde pra você. Para de zoar isso aí. Exatamente. Parabéns, Lupe. Que parabéns, Scheibe. Tá louco? Fico mais feliz ainda de ter o Guarizo no programa. Grande Guarizo, aproveitou as férias. Tava viajando pelo Nordeste. Tá bronzeado, Guarizo? Olha, eu usei protetor 70, mas bronzeou um pouquinho, sim. Guarizo, Queimou muito lá? Como é que é? Queimou muito lá? Opa, que conversa é essa? Uma palhaçada, né? Não, Deixa eu Você não apresentou o próximo convidado, mas eu quero mandar um abraço, que é a primeira vez que eu participo com ele. Mas deixa eu apresentar ele primeiro, pô, cara. Você falou do Carlão porque não veio hoje? O Carlão hoje tá com problema na voz. E você não sabe o que me aconteceu? O que aconteceu? O Carlão hoje ia ser narrador de um bingo. Lá no bairro dele. E aí você vai ter que ir. Não, eu pulei fora. Porque você falou que você não sabe o que me aconteceu. Não, o que aconteceu. Não, o que Ei, aconteceu Carlão, pra ele, Carlão? você falou, ué. É a sua interpretação. Parabéns, sua. Lupe, viu? Seja muito feliz nessa nova fase. Obrigado. E como Boa, diz Lupe. André Berenguel, toda vez que nasce um filho, nasce um pai. Isso foi Mas eu não vou ser pai. Calma, cara. Eu sei que você não queria revelar, a Vanessa deve estar pé da vida com a gente, mas tudo bem. Cabelo, boa tarde pra você. Tudo bem, Cabelo? Boa tarde, Eliel. Boa tarde, Marco mano. Guarizo. Primeira vez aí, tamo junto. Opa. Fábio Scheibe. E já 2 questões aí. Minha solidariedade ao Carlão de Freitas, melhoras aí. De repente, aquele refrigerante gelado ajuda, não sei. Lenda urbana, pode ser. E o segundo toque, parabéns, Lupe, boa tarde. Cabelo, não vai Vem na aí onda. o Nilton. Garoto. Não vai Bom na onda. demais, tamo junto e junto também no sarcófago, dando a sequência da semana especial do Derby.
Cabelo, não vai na conversa desses caras, não, Ô, Cabelo. Lupe, depois a gente conversa sobre isso aí. O importante é que já anunciamos para Campinas inteira. Daqui a pouco você vai receber ligação de todo mundo e é bom. Você queria ficar segurando mistério? Vamos fazer um chá revelação bonitão. Pode deixar, vai ficar bem legal. Ô, Cabelo, Sim. sarcófago mundial. Que isso? Olha lá. A música. Sarcófago musical. E claro que todos os dias nós trazemos aqui, Lupe, uma música que remete ao ano do sarcófago. Exatamente. Eu e junto com meu amigo, o William Cabelo. Na verdade, quem faz tudo é o Cabelo. Você terceirizou, Mentira, né? você ajuda. Basicamente, eu terceirizei o serviço, mas eu ainda dou algumas ajudas. Por exemplo, ele manda a música, eu falo, boa! E eu falo, excelente! Então, assim, porque ele é especialista, foi uma contratação de peso do sarcófago. É isso aí. E para que todos saibam, né, no final do programa nós vamos dar continuidade ao quadro, mas só um trechinho da música que eu e o William Cabelo separamos. Essa música aconteceu no mesmo ano do... Ela foi lançada no mesmo ano do jogo que a gente separou. Caramba, placa luminosa. Placa velho. luminosa. Que legal. O Cabelo hein? até infarta lá dentro da guarita aqui, ó. Não, mas é placa luminosa, não é, Guarizo? Eu tô na dúvida se é placa luminosa ou roupa nova, Não, mas a época É é... placa luminosa. Quem é pô. Cabelo? Não, vamos ver se o ouvinte sabe. Não, Deixa não posso pro falar. ouvinte. Mas é placa luminosa. Posso dar uma certeza. Pode dar uma dica. Ela é tema da Juliana. A Juliana que não quer sambar? Não. Eu não posso dar mais detalhes que se eu falar... Cara, é placa luminosa, não é, Bolacha? Não. Aliás, Bolacha, é muito bom quando você tá aqui com a gente, viu? Fico muito feliz. Fala pro Marcelo não tirar você nunca mais daqui, viu? Você virou muito personagem do programa, viu? legal. Ele é o nosso sexto integrante. Ele Sexto é o. integrante. Não tem o repórter secreto do Fantástico? Não. Ele Tem. é o personagem secreto, velho. É o Bolacha, grande Bolacha. Bom, Corinthians e Estudiantes, Internacional e Bolívar são os jogos de hoje. Isso. E nós temos também expectativa do Palmeiras. Aliás, saiu a informação de que o Dudu tá fora esse ano, hein? Dudu não joga mais esse ano pelo Palmeiras. Lesão gravíssima do Dudu. E a gente vai falar um pouco também em relação àquilo que o Abel falou lá atrás, viu, Guarizo? Que ele não entende os clubes brasileiros que vendem talentos e contratam já jogadores mais experientes pelos preços que vendeu os talentos. Prova o Corinthians. Vende o Murilo, que é um baita zagueiro em ascensão, e me contrata o Lucas Veríssimo. O próprio Palmeiras teve que recomprar o Arthur, né? Exato. É. Depois de vender quem? Gabriel Veron, Isso. o Wesley. mas O Verón Arthur. foi embora. Vendeu o Arthur e comprou o Arthur. É a compra mais esquisita da história do futebol. Mas o problema é o Gabriel. seguinte, opa, alguém chamou aí. Não, pode falar. Eu? Não, Ah, tá. Ah, não. Também tem um gancho também que você estava certo ontem, hein, cara. Mais uma vez. Capitão Só Gancho? você- só você conseguiu afirmar que aquele gol do Vasco foi irregular e a CBF hoje carimbou. Falou que foi irregular mesmo, que não se trata de uma nova jogada, que o VAR acertou em anular o gol do Vasco contra o Palmeiras. muito obrigado, viu, Não Fábio foi Chefe, por lembrar só o disso. Eliel que falou Não, isso. teve mais gente que falou, mas ontem aqui neste programa só eu. E eu cravei, não, o gol foi irregular, não é nova jogada, é a mesma jogada, gente, tá dentro da área. Aquele bate, rebate desgraçado, o cara tira a bola, é o quê, Guarizo? Eu, na verdade, eu fui com a outra interpretação. Então obrigado, que- Guarizo. Ó, ô, Bolacha, 991869070, quem quiser mandar áudio hoje com sugestão pro nome do Lupe, do filho do Lupe, Não tem filho. manda aí, 991869070. E claro, se quiser falar de esporte do Corinthians também, vamos junto. Comando técnico hoje é do nosso digníssimo Eduardo Rodrigues, o Bolacha, e do Gabriel Marcos no sistema de stream. O Tá WhatsApp bom? já tá aqui, ó. Já tá cantando, né? Vambora. Arena CBN. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha
taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Usado para empinar pipas. Quem descumprir a lei do cerol receberá multa de R$ 4.880. Em caso de reincidência, o valor dobra. Pais ou responsáveis legais assumem a consequência se a infração for cometida por um menor de idade. E, além da multa, também receberão advertência escrita. Denúncias de uso de cerol podem ser feitas à Guarda Municipal pelo telefone 153 e denúncias sobre venda pelo telefone 151. É a Prefeitura de Campinas trabalhando pela segurança dos motociclistas e pela conscientização de todos os campineiros. Campinas em ação. Assim como a gripe, dúvidas se espalham muito rápido. Mas a gente está aqui para ajudar a acabar com as duas. Qual o vírus que causa a gripe? O influenza. E ele está sempre se modificando. Preciso me vacinar todo ano? Sim, porque as vacinas se atualizam para acompanhar essas mutações. Quem deve se vacinar contra a gripe? Todos com mais de 6 meses de idade. Ainda não se vacinou? Corra! Você tem até o dia 31 de agosto para se vacinar sem dúvidas. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo, são todos. A Expo Flora está chegando e a CBN Campinas não vai ficar de fora. Todas as sextas-feiras, de 25 de agosto a 24 de setembro, os programas CBN Campinas, CBN Esportes, Estúdio CBN e o Arena CBN serão transmitidos diretamente do News Truck CBN em Olambra, na maior festa das flores da América Latina. O mercado das flores, toda a movimentação que a Expo Flora gera no turismo e na economia local serão temas da CBN Campinas na Expo Flora 2023. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. Arena CBN. Que legal. A melhor parte na vida de um homem é quando ele se torna pai. Eu não esqueço desse dia até hoje. Olha, o Thiago de Hortolândia, por exemplo, ele tá aqui, ó, pô, que bacana. Minha esposa está grávida do meu segundo filho. Também só estou pensando em nomes. Parabéns, Lupe. Não dormimos em serviço, hein? Ó, ainda elogiando. É isso aí. Galera, tem que mandar o áudio aí, mensagem. E se você souber, aqui vai uma utilidade pública, viu, Guariz ou Scheibe? O cabelo, eu tenho certeza que o cabelo sabe, porque o cabelo é das antigas. Se você sabe alguma receita para ajudar a garganta do Carlão, manda aí pra gente. Ah, sim. Souber alguma receita. Outro dia falaram que conhaque com mel e limão é bom, né? Tem um estoque de mel e limão lá em casa, o conhaque acabou. E a garganta não ficou boa ainda, né? Andenberg também. O quê? Quem? Andenberg também. Andenberg não é a jornalista lá? Sandra Andenberg? Sandra, não. Não? É aquele Fernet tradicional. Ah, fermento. O pai do Carlão sempre falou sobre o chá de pau barbado. Bom, bom também. Mas tem que comprar aqui no Mercadão, aqui embaixo, que vem fresco. Isso. Entendeu? Não pode tentar comprar em casa de especiaria que vem ele sequinho, não vale. Não tinha lá. Não, acho que não. Acho que era outro nome. O quê? Não, não era não. Não, chá de picão existe, mas vocês levam tudo por trás, velho. Para com isso. Existe, mas não é pra garganta. É pra quê? É pra outra coisa. Vai pro próximo. Vamos pro WhatsApp aí, ouvinte. Boa tarde, galera da CBN. Tudo bem com vocês? Passando aqui para deixar um recadinho. Próximo ao quilômetro 109 da Anhanguera, sentido Sumaré. Tá começando a ficar lento devido a um atendimento de resgate na pista local. Pista expressa do meio. Tá bom. Então você que tá na Anhanguera aí, presta atenção porque tá ficando lento, hein? Ficando lento.
Vamos pro próximo ouvinte. Queria Bolacha. deixar um recado pro Guariz aí, que eu gosto mais dele na arena que no programa lá. Ele é muito sério no programa lá. Ele é mesmo. Ele fica bravo pra quem fica ligando lá aí no WhatsApp, hein, pessoal? Não fica ligando não, viu? O Guariz isso é mesmo. bravo. O Guariz é sério. Ele não. Áudio e ligação no programa do Guariz, esquece. Você Ele deixa não ele gosta. irritado. E mais do que isso, né? Olha, acabou, ele deu uma pancada lá e derrubou aqui. Mas tem que parabenizar o bonito que colocou o volume no toque do telefone aqui dentro do estúdio, né? Fui eu. Então, Ô, parabéns, Bolacha, viu, Lu? tem outra coisa que ele não gosta, Bolacha. Qual que é? Arena CBN. Tem outro negocinho que ele não gosta, Lupe. Ele Mandar fica me doido. bater, não, hein? Chega. É, melhor isso do que mandar me bater. Não, vamos pro próximo aí. Boa tarde, Guariz. Oswaldo Souza. Fala aí pro Carlão tomar chá de gengibre com alho, limão e cravo da Índia. Esse é bom. Você conhecia essa, Cabelo? Chá de gengibre com alho, limão e cravo da Índia? Sim, já ouvi falar, sim. Esse é bom. Perfeitamente. O gengibre, ele tem um poder nas nossas gargantas, né? A maior parte das pastilhas que existem no mercado aí é pastilha de gengibre, né? Gengibre, própolis. Própolis também é bom. Pô, Vai, esse se Marco você... Guariz aqui desse sapo, né? Esse Não, hoje ele deixou o ar Tira ligado. isso daí, por favor. Hoje ele deixou ligado. Dá um chute no meio das pernas dele, dá um chute. Não, tá bom. Ah, mas agora estão ligando de zoeira, né, Lu? Não. Ó, se você tem uma receita pra garganta, nos ajude, que é semana de derby. O Carlão tá afônico, totalmente afônico. Não consegue falar nada. Foi difícil pra ele ligar pra nós, até pra explicar que tava sem voz. Tivemos que fazer uma ligação por vídeo pra ele mostrar a garganta lá. Dá uma receita boa pra gente, tá bom? Vamos pro próximo. Era o dia da galada. Fala, Arena CBN. Boa tarde, Guariz. Oswaldo Souza. Fala Esse aí é o pro mesmo, Carlão esse já tomar chá de gengibre com alho, limão. Esse ele é roupa nova. Roupa nova? Anjo. Chá de Não, é roupa placa nova? luminosa. Eu acho que é roupa nova Não, também. Eu não. acho que é chá luminoso também. Não, é placa luminosa. Placa luminosa. Placa luminosa. luminoso. Você conhece, aliás, o Paulo, Lupe, ou não? Hã? O Paulo, você conhece ou não? Só de vista. Ah. Vai pro próximo. Boa tarde, Arena. Ô, Eliel, você é um excelente repórter esportivo, mas de música você não conhece nada, rapaz. Como não? Eu sim conheço. Essa banda aí chama-se Banda do Brejo. Ué? É do Sapão, lá de Valinhos. Abraço, CBN. Aí, ó. Não é nem roupa nova e nem placa luminosa. É Banda do Brejo. Banda do Brejo. Aliás, sensacional a Banda do Brejo. Eu conheço aquela banda norte-americana que começou a tocar axé no Brasil, né? Qual? A Banda Beijo. Banda Beijo. Só que lá nos Estados Unidos chama Kiss. É isso mesmo. Mudou também o formato, né? O cabelo agora quase cabelo cortou. agora vai infartar. Quase cortou o cabelo agora. Você conhece a música do The Cure? Conheço. The Cure me adianta. Vamos pro próximo aí, Bolacha. Boa tarde, galera da CBN. Ouvindo vocês aqui da Anhanguera, voltando de Jundiaí. Ô, pessoal, a sugestão aí pro filho do Lupe é Lupeta, né? Não é legal? Eu te chamo de Lupeta. Tanto faz ser Lupeta, menino ou menina, Lupeço. Lupeta dá certo. Abraço. Lupeta é uma mistura de Lupe com Vampeta. Isso, ou Lupe com luneta. Luneta, caneta. Caneta. Ou brusqueta. É, para por aí, vai. Ou tem um cara ligando. Deixa eu atender. Atende, vamos Atende, ver vai. o que ele quer. Alô? Alô? Quer falar com quem? É o seguinte, eu fui para Americana, ouvi na CBN, voltei a ouvir na CBN. Opa, como é que é o seu nome? Lauro de Sumaré, a melhor rádio que tem no estado de São Paulo, chama CBN, Central Brasileiro de Notícia. Isso aí, Lauro. Equipe de esporte muito boa. Pra quem? É o seguinte, vou até adiantar aqui, ó, 3 resultados, eu sei que aí tem bastante corintiano. O Corinthians vai perder de lavada hoje, São Paulo vai ganhar do Flamengo e o Guarani vai socar madeira na... Pelo amor de Deus, aí não. Aí não, para aí. Aí não, eu desliguei. Fica só em resultado dos times lá de A São gente Paulo. dá um espaço pra pessoa e a pessoa exagera. Aí o cara quer socar madeira em nós. Eu sabia aí que não. aqueles elogios no começo estavam Não. Vamos pro próximo áudio aí, áudio sóbrio dessa vez. E aí, galera da CBN, chá especial aí pro nosso amigo Carlão. Chá de picão com pau barbado, 2 doses de conhaque e meia lata de leite condensado. Ô, louco! Pode tomar que é tiro e queda.
Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Antônio, se vai sair na garganta, eu não sei, mas que vai dar uma diabetes nele, vai, hein? Nossa, meia lata de leite condensado. Se eu tomo essa meia lata, eu fico 3 dias no banheiro. É picão barbado com leite condensado? Nossa, Deus não dá não. do céu, hein? A Anitta que pôs isso numa música. Ô, meu caro Cabelo, o que você acha do jogo do Estudiantes hoje contra o Timão? Fala aí, Cabelo. Olha, Eliel, claro, né? Não é difícil, é muito difícil jogar lá em La Plata. O Corinthians abriu 1-0. Mas eu acredito que se o Corinthians conseguir manter ali um meio de campo mais fechadinho, jogar, não vai dar para ficar atacando lá. A pressão é muito grande. Eu creio que o Corinthians consegue sim trazer a classificação para o Brasil. Embora, como eu já disse, é difícil e haja coração para o corintiano hoje, hein? Não vai ser fácil, não. Ô, Chaibe, você que geralmente manda muito bem nas análises envolvendo os times sul-americanos, esse Estudiantes, o Corinthians tem toda essa dificuldade que a gente já conversou em relação à zaga, que é a dúvida hoje se vai o Veríssimo ou se vai o Caetano. Já o Estudiantes conseguiu fazer o que o Corinthians não conseguiu, porque o Corinthians no fim de semana tá ficando mal da garganta também, hein, Lupe? Tem que tomar o chá do picão lá. Esse Estudiantes conseguiu poupar todo mundo, velho. Ele vem muito forte pro jogo, hein? Sim. Sim, começou há pouco o Campeonato Argentino, né? O segundo semestre. Estudiantes poupou todo mundo, conta principalmente com Bozelli, ex-Corinthians também no ataque, jogador veterano já, mas que se encaixa muito bem no time de La Plata. Todos os ingressos vendidos para a partida dessa noite, o estádio promete estar cheio, Estudiantes é um tetracampeão de Libertadores, torcida muito fanática, e o Corinthians tem que suportar no início essa pressão que pode fazer o Estudiantes. O ano passado o Atlético Paranaense conseguiu eliminar o Estudiantes ali nas quartas de final da Libertadores, lá no estádio mesmo de Estudiantes, em La Plata, no estádio Jorge Luiz Iris, e acaba tendo essa vantagem de jogar no estádio, né? Faz uma pressão, mas o Corinthians também tem jogadores experientes, conta principalmente com o Renato Augusto no meio, que é o cérebro do time, que pode fazer muita diferença, assim como o Matias Rojas, que jogou por muito tempo no futebol argentino, também conhece os meandros de La Cancha. Mas o Guarizo, o Scheibe não falou o principal nome do momento do Corinthians. Qual é o principal nome? Gabriel Moscaro. Nossa, esse cara joga, hein? Tá jogando muita bola esse menino, hein, velho? 17 anos e uma personalidade, né? Aquele que sobe, ele comandou o meio-campo, tem jogadores experientes aí no banco. É um jogo muito difícil também, Eliel. Mas é o jogo que... Mas o Corinthians tem a vantagem, hein, gente? Além de ter a vantagem, é o jogo que o Corinthians gosta de jogar. É aquele jogo pegado, Exato. Aquele jogo com cara de Corinthians. Eu acho que vai segurar pelo menos o empate aí, vai passar de fase. O Corinthians tem a vantagem dupla, né? Pode perder, pode empatar e também se perder tem o Cássio no gol na cobrança de pênalti, que é fundamental. Né? Já larga na frente. Né? Se você me permitir, Eliel, eu achei que você ia falar não, que você sempre fala. Não. É que certa vez eu estava assistindo um Corinthians e América Mineiro e tinha um amigo meu torcendo pro Corinthians dentro desse estúdio. Aí... Lu Persson. Não, ele tá na time tela. Torce, cara. Ele diz que é palmeirense, mas eu não sei, tava torcendo pro Corinthians aquele dia. Foi um dia de jornada aqui da CBN. E aí, certamente eu não tava. E aí, não. Quando chegou nos pênaltis, com o Cássio não tem erro. Eu lembrei quem é. Tá de azul hoje? Tá. Lembrei quem E não é o cabelo. Não é o cabelo. Verdades precisam ser ditas. Você disse, me lembra, toda vez que eu ouço essa música 17, essa frase me lembra daquela música do LS Jack, 17 anos e fugiu de casa. Isso é do Capital Inicial. Não, é Natasha, LS Jack. É Capital Inicial. Pelo amor de Deus. Veio pra discutir comigo em termos de música, cara. Eita. Que isso. O Thiago tá dizendo aqui, gargarejo com água oxigenada. Pelo amor de Deus, vai matar o Carlão, velho. Não, o Carlão, não faz isso não. Pelo amor de Deus. Loiro a garganta dele. O Léo do Centro tá mandando mensagem aqui sobre o Carlão apoiando o Elvis, tá nervoso. Alcatrão, mel e limão. Fabiano do Campo Belo. Alcatrão? Conhaque de Alcatrão? Conhaque de Alcatrão. Entendi. Não confunda conhaque de Alcatrão com catraca de canhão. Essa é boa. Boa tarde, amigos do Arena. Pra garganta, remédio caseiro. Vinagre de maçã, limão, sal e água morna. Fazer gargarejo durante todo o dia. Alô, Carlão, vinagre de maçã, nem sabia que existia vinagre de maçã. Existe, vinagre de maçã, limão, é um dos mais vendidos no Brasil. Eu não sabia, não. Ele só perde por vinagre de álcool. Comum, né?
O nome do filho do Lupe deveria ser Peterson, em homenagem. O segurança da ponte. Segurança da ponte. Voltou a lutar, hein? Chassi de grilo? Emagreceu, perdeu 10 quilos. Nossa, então ele deve estar um e ele chassi quer de falar com pulga você. agora. Não sei qual é o assunto, não quis adiantar nada, mas... Eu tenho coragem de desafiar o Peterson no ringue. Você tem coragem aqui. tem. No octógono. Você não tem coragem de descer no elevador do estacionamento aqui. Eu vi, se o Daniel for junto, eu não vou mesmo. Quando vocês se encontram... Olha... Não é ele, o dia que Eliel conheceu o Peterson, eu estava presente na Copa Foi Vôlei super Renato. tranquilo. Foi um encontro amoroso, amistoso. Sim, é que ele estava tranquilo. Melhor é benzer ele. Benzer Tacil. Mandou aqui o Rodrigo. Rapaz. Não, isso dói, hein, velho. Caju é boa pra garganta. Será, hein? O negócio é saber como o Carlão foi infectado. Tem que cortar o mal pela raiz. Boa. Pessoal, quando vocês colocaram a música aí, eu coloquei aquele aplicativo que identifica o cantor e realmente é placa luminosa. Olha. Tá vendo aí, ó? A banda do Brejo que gravou o hino do Ituano. Foi isso, Olha só. Schreiber? Não sabia não, hein? Olha só que legal. Essa eu não sabia, não. Eu também não A sabia, banda não. do Brejo, a banda do Brejo também gravou o hino da ponte, do Renato Silva, Bico Fino, a gravação que a gente ouve aí é da banda do Brejo. Que, aliás, tinha outro integrante famoso da grande mídia, que já passou, inclusive, pela IPTV e outras, que era integrante da banda do Brejo. Eu não sei se eu posso falar o nome, mas um grande comunicador era da banda do Brejo também. Pode falar o nome, fiquei curioso. Luiz agora. Ceará. Luiz Ceará. Luiz Ceará. Que atendia só por Ceará na banda do Brejo. Luiz Ceará, pai da Bianca Ceará, que é assessora Exatamente. de um monte de cantores aí do mundo sertanejo, de baita, de um monte de artista, de evento. Um abraço pro Luiz Ceará e também pra Bianca Ceará. 4 horas e 31 minutos, saiu lá, Bolacha? Então vamos pro ouvinte, já que não sai lá, vamos ouvir o ouvinte. Vem pra cá. Vai pra lá. Fala aí, super time do Arena CBN, beleza? Beleza. Aqui é Fábio Jordão de Vinhedo. Se liga aí na super dica do chá. Chá de catuabeira roxa. É tiro e queda, vai nessa que é tiro e queda. E outra coisa, Não, hein? hoje, simplesmente nada. Nada, absolutamente Chato, nada já, né? tira a classificação do todo-poderoso Timão. Vai, Corinthians! Aliás, eu vou O Corinthians aproveitar. hoje vai tomar uma sacola eu de vou gol. aproveitar Vai ser a deixa uns do 8-0 ouvinte. pro... Vou aproveitar Como é que chama a o deixa time do que vai jogar lá ouvinte. com eles? Então você tá sabendo bem, igual no bolão da Copa Estudiantes. Feminina, né? Atenção, Daniel, vem em mim aqui, ó. Foi campeão. Daniel, saiu lá? Então põe, ó, atenção, grava aí, separa o trecho. Fazer um cara a cara. Nada, absolutamente nada tira a classificação do Estudiantes hoje Aê! na Argentina. Dá o piscadinha, pra pôr no Não, Instagram. é aqui, ó. É aqui? Fechou? Tem mais aí ou vai pro repórter? Vamos pro ouvinte, então. Saudações aí, galera do Arena. Vocês estão de brincadeira, vocês, hein? O Estudiante aí, ó, tá no primário. O Corinthians já estão tudo formado já. Que? A terceira faculdade. Segura. É Corinthians. E você ouve no fundo, né? Como é aveludada a voz de Fábio Scheibe. É a voz do Scheibe que tava no fundo? É o sultão do Eu rádio. confundi. Não, era Fábio Scheibe. Você percebe pelo dó. Pelo dó, né? Dá das dó, né? cordas vocais. Ó, informação importante, o Ceará Sporting Clube informa que Guto Ferreira não é mais o técnico da equipe. Caiu o Gordiola, é? O clube agradece ao profissional pelos serviços prestados e deseja sucesso em sua carreira. Guto Gordiola Ferreira caiu. não é mais o técnico do Vozão. Nosso E sentimento. falando em treinador, o Pepa saiu do Cruzeiro hoje, também foi demitido, e o Cruzeiro especula um novo nome, em português, Rolão Preto. Rolão Preto pode ser o Cruzeiro como novo treinador. Ué, é verdade, Rolão Preto. Ele me mandou a foto aqui. Repórter CBN. Terça-feira, 29 de agosto de 2023. A agência de viagens 123 Milhas entrou com pedido de recuperação judicial. Segundo a empresa, a decisão foi tomada por causa de fatores internos e externos.
A ação solicita que todos os processos de cobrança movidos contra a companhia sejam suspensos de forma imediata por um período inicial de 180 dias. O pedido aconteceu 11 dias depois de a agência suspender os pacotes e a emissão de passagens da linha promocional que afetaram viagens contratadas com embarques previstos até dezembro desse ano. Os sócios da 123 Milhas faltaram à audiência da CPI das pirâmides financeiras na Câmara. Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira alegaram que tinham outros compromissos em órgãos judiciais e pediram para remarcar o depoimento para amanhã. A Justiça arquivou a ação penal por lesão corporal leve movida pelo jogador Pedro contra o ex-preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes. O profissional pediu desculpas ao atleta pelas agressões durante uma audiência realizada em Belo Horizonte e reconheceu que teve uma reação exagerada. Com isso, o atacante desistiu de prosseguir com o processo. A confusão entre os dois aconteceu no vestiário do Estádio Independência depois do jogo entre Flamengo e Atlético no mês passado. A capital da Inglaterra adota a partir de hoje a maior zona de baixa emissão de poluentes do mundo. A iniciativa tem o propósito de punir veículos altamente poluidores e ajudar a limpar o ar de Londres, a primeira cidade do mundo a lançar mão da medida em 2019. A ideia é acelerar o processo de substituição da frota de carros que circulam fora das atuais normas de emissões consideradas aceitáveis. No horário de Brasília, 4h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais pode mais. 19-3753-4400. Boa tarde para você, Mário Quintino. Como estão as coisas nas estradas, Mário? Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Primeiro eu trago uma informação da rodovia Anhanguera. Nosso ouvinte até comentou sobre a situação lá na altura do quilômetro 109. A informação da concessionária que administra aí a rodovia Anhanguera é que foi um acidente sem vítima, inclusive a pista já foi liberada. Então nosso ouvinte consegue passar por ali, quem vai em direção do interior e também no sentido da capital, por enquanto, sem maiores problemas na altura do 109, apesar já da movimentação intensa à altura do Nova Veneza. Mais à frente, ainda na rodovia Anhanguera, aí tem lentidão na pista marginal aqui, proximidades da John Boy Dunlop em Campinas, para quem vai em direção de São Paulo, veículo em pane à altura do quilômetro 95, quem puder, siga aí pela pista principal ou então pela rodovia dos Bandeirantes, que por enquanto não tem dificuldades nos dois sentidos em toda extensão. Eliel. Obrigado, meu caro Mário Quintino. Você volta daqui a pouquinho dentro do ponto final. Super ofertas da AutoZone. São diversos produtos com preços imbatíveis para você deixar seu carro ou moto tinindo. Peça para quem entende. Peça AutoZone. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. A seleção brasileira de vôlei venceu a Colômbia no Sul-Americano e agora enfrenta a Argentina na final do torneio. O Brasil venceu a seleção colombiana por 3-0, parciais de 25-15, 26-24 e 25-13. O duelo contra a Argentina acontece amanhã, quarta-feira, às 8h30 da noite, no ginásio do Geraldão, no Recife. Arena CBN. 4 horas e 39 minutos de
Tem Gol na traíra Arena. nesse lugar. Ai, vamos ver se a gente consegue chegar até o fim do programa hoje, hein? Banda do Brejo da minha cidade, Mojimirim. Mandou aqui o ouvinte pra gente, o André Urologista. Procede, Cabelo. Valeu, André. Então, eu tenho informação que é de Valinhos, Ei, mas ei, posso ah. estar equivocado. A verificar. O outro ouvinte aqui mandando mensagem, o Jonas. Obrigado, Jonas, pela sua dica. O grupo da música do Sarcófago é conhecido em Piracicaba como Praca Iluminada. Praca Iluminada. Muito boa, muito boa. Cruzeiro tá de brincadeira, hein, gente? E pior que é verdade a notícia. Apesar de todo o contexto de zoeira que tem por trás dessa informação, sim, o Cruzeiro estaria interessado no treinador Rolão Preto. Ele que é português para substituir o Pepa. Trabalhou no Portimonense, ele se chama Joaquim José Rolão Preto e nasceu na região do Fundão, em Portugal. Bom, são 4. O que foi? O Lupe não consegue fazer. O Lupe não consegue fazer o programa. Pensei que era paranaense. Não. Deixa quieto, né? Porque ele achou que nasceu ali do lado de Londrina. Não vou falar o nome da cidade. Não. Tá, deixa quieto. O nosso amigo aqui, o Lucas Pimentel, falou que foi pesquisar o nome do novo treinador do Cruzeiro no trabalho e ele foi encaminhado para RH. Não, dependendo, eu acho que eu já vi esse treinador, já recebi foto dele. Né? Já recebi, eu conheço esse treinador do Cruzeiro. Eu não vou ter. Luan Amaral, lá de Ribeirão, deve ter te mandado um monte desse treinador, né? Cara, eu gostei da pergunta do Guilherme aqui, olha. Gente, falando nos times de vôlei de Campinas, vocês não acham que a nossa cidade tem espaço para um ginásio maior e mais organizado, estilo Ibirapuera, que daria até para trazer jogos e outros eventos? Olha, eu não vejo essa necessidade, porque o Taquaral acaba de ser remodelado, por enquanto só cadeirado, né? Então, mas o Guarizo, quando sai aí a divulgação de ingressos do Vôlei Renata, acaba em 3 minutos. Será que se tivesse 5 mil, 8 mil lugares, não encheria também? Não, mas o que está acontecendo é o seguinte, o torcedor que vai fazer a troca pelo alimento, às vezes ele não vai para o jogo. Então ele só troca pelo alimento para ter uma vantagem de poder comprar para o próximo jogo. É isso que está acontecendo. Mas o ginásio que a equipe feminina do vôlei, o Campinas Vôlei lá no Concórdia, é um ginásio gigante. Esse é espetacular. Transmitir jogos do time de basquete feminino lá. É um ginásio muito bom, com muita estrutura. Ali fica perto de 4 mil. Entendi. O Taquaral é 2.300, não lembro. Isso, exato. E agora que colocou cadeira para todo mundo, né? Isso é mais fácil para contar o público também, né? O ginásio do tênis, que atualmente o basquete vem jogando, é bom. É bom também. O ginásio do Regatas do lado é bom. Mas inclusive o do Regatas foi reformado recentemente, também ficou muito bom. Mas o do tênis, onde o Unimed Campinas joga, ele também é uma estrutura para poucas pessoas, né? Para pouco público, né? Mas para quem estava jogando na Ponte Preta Paineiras, né? Aí já fez uma diferença. Sim. Abriram a caixa de ferramenta da quinta série aqui no grupo não, no ouvinte. Fábio Scheibe com essas notícias aí de do Portugal. Final 27. Luke, tá difícil, hein, gente? Alô, Zé Arnaldo de Indaiatuba. Abraço a todos aí, em especial meu camarada William Cabelo Rock and Roll. Opa, Eliel, você me permite? Não, melhor não, Cabelo, permito não. Vambora. Bom, 991869070, você pode participar. Não, deixa o Cabelo falar. Mandar mensagem aí pra gente, manda áudio, tá? Áudio é legal. Pode ir, Cabelo, permite sim, até porque você é um grande fã de Raça Negra, o nosso pagodeiro aqui do grupo. E Benito de Paula também. Exato. Mas assim, só um abraço pro Zé Arnaldo e mandar um abraço também pro Antônio Herrera Tucci, grande comunicador, fã do Arena, Indaiatuba, ligado em peso, não só no Arena, como em toda a programação CBN Campinas, Eliel. Olha só, quem que é aí que tá ouvindo a gente? O Antônio Herrera, o Tucci. Alô, Tucci, tudo bem? Tutti bene? Isso. Zé Arnaldo Fera, rock and roll, Zé. Eu não participo todos os dias, Eliel, mas já que a gente tem muita audiência em Indaiatuba, o Lupe deveria fazer um boletim completo do Primavera diariamente, né? Eu também acho. Eu faço, se precisar, faz. Cabelo me ajuda, Cabelo é especialista. Cabelo é primo do Ítalo Mário Limonge. O Cabelo, você não é de Cajamar? Não. Fiquei na dúvida agora. Não, tudo bem. Tem mais áudio aí, gente, ou não? Fala, pessoal da Arena, beleza? Bom. É André aqui de Paulínia e Sumaré. Só falando sobre a respeito do Taquaral,
cara, Campinas merecia sim um lugar um pouquinho melhor. Veja a Conde Arena em São José dos Campos. É uma estrutura totalmente diferente. Principalmente pra gente que eu sou técnico de um time de vôlei amador aqui em Sumaré, a diferença é gritante. Tanto de estrutura física, piso, conforto, banheiro, vestiário, não dá para comparar. Mas essa é só a minha opinião. Até de estacionamento. Um abraço a todos. Né? Sim. Até de estacionamento, porque o estacionamento do Taquaral é muito difícil. Você tem que parar nas ruas daquele bairro ali para cima, que eu esqueci o nome agora, Guarizo. Que é por acaso o Taquaral. Exatamente. E se você para na avenida, a Indec, aliás, parece que é o carnaval da Indec quando tem jogo, né? Porque os caras já vão, eles não aparece bolacha. O jogo é 7h30. 7h29 não tem ninguém da Indec. De repente chega aquele monte Fora de os gente, flanelinhas né? que cobram uma pancada, São os donos da rua, né? Isso. Aliás, outra coisa que eu vou falar. Não, já falou. Outra coisa que eu acho um absurdo nessa cidade, uma cidade extremamente planejada como Campinas, em alguns pontos, claro, é você ter dias cruciais onde simplesmente as principais vias da cidade são paralisadas para pintura. Mas não tem como fazer isso de fim de semana? As principais metrópoles desse país trabalham de madrugada nos recapeamentos das vias. Agora, Campinas às vezes para durante alguns dias da semana porque os caras decidem sinalizar a rua naquele dia. Que foi uma discussão que a gente... Que isso? A gente teve essa discussão no estúdio CBN para a questão das obras do recapeamento. Que aí diz a prefeitura que no fim de semana ou à noite incomodaria os moradores com barulho. Não, recapeamento eu concordo. Recapeamento é uma situação que realmente envolve maquinário pesado e tal. Agora, semana passada, na sexta-feira, salvo engano, Guarizo, estava acontecendo pintura da Norte-Sul, no sentido já chegando quase lá no Taquaral, cara, 11 horas da manhã, travando a cidade. Para que não podia fazer isso outro dia, no sábado ou no domingo à tarde? Sim, a pintura não... Pintura não nesse ou à noite. Tem hora que a gente fica tentando entender o que o pessoal do trânsito pensa, né? Enfim. 4 horas e 46 minutos. Vamos falar de esporte, que o programa é de esporte. Vamos falar do novo técnico calmo do Cruzeiro. agora, não? Bolívar Internacional, Lupi. Eu tô nervoso com você, cara. Você nunca foi assim no ar. Não, mas eu tudo tô bem. tranquilo agora. Bolívar Internacional joga em casa, tem a vantagem construída no primeiro jogo lá na Bolívia por 1-0, mesmo assim vai ser um jogo difícil, mas acredito na classificação do Colorado. Esse time, e no caso quem passar, isso já é Libertadores, hein, gente? Libertadores. Quando a gente falou de Corinthians e Estudiantes Sul-Americana. Quando a gente fala de Bolívar e Internacional, Libertadores da América, e lembrando que o Internacional ou Bolívar, se passarem, vão encarar o vencedor do jogo do Fluminense contra o Olímpia do Paraguai. Fluminense que largou na frente também. 2-0. Dá para o Internacional manter aí a vantagem e segurar essa classificação na sua visão, e nós teríamos aí, no caso, um brasileiro na final, né? Porque o Palmeiras está muito próximo da semi, e se passar o Internacional e o Fluminense, nós teríamos um brasileiro no Maracanã. Isso. E se passar o Palmeiras, que já está nas semifinais, vai pegar o vencedor de Boca e Racing. Eu acho que vai ser o Racing, mas... E aí, hein, Scheibe? O que você acha do Inter? O Internacional tem tudo para conseguir cravar a classificação no Beira-Rio, lotado hoje às 7 da noite, mais de 50 mil ingressos vendidos, desde a semana passada, ingressos esgotados para a torcida colorada, e o Bolívar chega com 60% a menos de sua força, né? Já que a altitude não vem junto com o time do Bolívar. Bolívar que que só se dá bem na altitude, é quase imbatível na altitude, acaba vindo para cá para jogar um jogo onde precisa propor ganhar de 1-0 para levar para os pênaltis, ou de 2 gols para se classificar. Muito difícil para o time boliviano, que é limitado. O Internacional tem tudo para fazer um grande jogo, principalmente com destaque, né? O atacante Ener Valencia, grande contratação equatoriana do Internacional para esse segundo semestre. 4 horas e 48 minutos, ouvinte mandando mensagem pra gente aqui, mandando recado, tem gente mandando um abraço, outro aqui falou que o bom pra garganta é antibiótico, isso é verdade, mas tem que ter receita médica, né? Sim. Não dá, Fernando, não pode, nós estamos falando de remédio caseiro, porque senão o cara vai na farmácia e não pode, enfim. Tem mais áudio aí, meu caro Eduardo Rodrigues? Tô esperando você falar que sorvete que você quer pra eu levar.
que é? Não entendi Por agora. que ele abandonou o programa? Ô, Lupe, tô esperando você falar que sorvete que você quer pra eu levar. Ah, cara, traz aí um sorvete, sei lá, napolitano, que vem os 3 sabores. E pronto. Esse não tem erro. Traz algum que tem chocolate. Vocês estão tudo com problema de tosse hoje. Quer sair do estúdio pra tossir também, Guaruso? Se precisar, eu saio. Tá difícil. Pode trazer um sorvete aí, um bem gostoso, trufado, e um de napolitano, alguma coisa assim. Fica à vontade, tá bom? O ouvinte mandou Ô, Lupe, esse áudio tô esperando aqui. você falar que sorvete que você quer pra eu levar. É o André que trouxe sorvete pra gente aquele dia. Ô André, pode aquele trazer o que você quiser. abacaxi suíço lá. Meu gostoso. amigo, aqui nós chupa qualquer coisa, pode trazer. Pode trazer. Manda ver. Tem mais algum áudio aí? Fala, pessoal da Arena, beleza? É André aqui de Paulínia e Sumaré. Esse já foi. Boa tarde, galera da Rádio CBN, o melhor programa esportivo de Campinas e região. Que isso, bondade sua. Vai aqui uma receita infalível para recuperação aí da garganta do Carlão. Uma bela dose de conhaque com limão e mel. Esse friozinho, hein? Vai bem. Não. Amanhã ele dá bala. Abraço, Chico de Campinas. Ô Chico, outro dia que eu fui tomar isso, tem 1 quilo de limão e uma garrafa de mel lá em casa e os conhaques acabaram tudo já e não resolveu. Isso aí é falácia. Eu fiquei sem voz e com ressaca. Não conseguia nem falar pro médico o que eu tava sentindo, hein? Aí vamos pro próximo. Boa tarde, galera da CBN. Que é o Rosa de Campinas. Ô Rosa. O Carlão, gargarejo com água e sal, simples e coberta. Não tem nada mais. É isso mesmo. Água e sal. Mas tem que ser sal refinado, viu, Bolacha? Não vem com sal grosso que não dá. Sal grosso é bom só no churrasco. Se for fazer com sal grosso, já traz 1 quilo de picanha e já põe passar. Exatamente. Isso sara qualquer dor também. Por falar em picanha, ô Chay, como que chama o rapaz lá do churrasco? Mandar um abraço pra ele aqui. É o Elton, né? Elton. O Elton Brasa, né? Não entendi, é o da hora, o churrasco da hora, né? O Wilton, o Wilton. O Wilton da hora. O Wilton foi atacante num passado muito distante. Do Primavera. Hoje é churrasqueiro da melhor qualidade. Abraço pro Wilton aí. Vamos marcar o próximo. Vamos pro... Não entendi, Chay. Vamos marcar o próximo já. Amanhã estamos aí disponível. Só marcar. Hoje eu tô Nós vamos levar o Cabelo agora, porque o Cabelo vai levar o pandeiro e o tamborim. Vai trocar pra gente. O Cabelo mora na região metropolitana de Itu, né? Em Indaiatuba, que é aqui na região com certeza. Tá te provocando aí, viu, Cabelo? Tá te provocando aí. Vamos pro próximo ouvinte antes do intervalo. Boa tarde, Arena. Cláudio do Jardim Proense. Tá chovendo aí, Cláudio? A melhor contratação do Inter foi o goleiro da seleção uruguaia, Cheche. Joga muito. E eu acho que deve passar hoje sim o Inter 1-0. E sábado é Bugrão no derby, hein? 3-0 em cima da macaquinha. Valeu, um abraço. Se eu fosse a diretoria do Inter, além do Rocher, eu contrataria também o Ferreiro, para ter uma zaga mais doce. E também para não tomar chocolate, né? É verdade. Me lembra o jogo da Ponte, que eu tava todo empolgado aqui, eu narrando, o Gabi Castro comentando, a dupla Thomas Edson, né, na zaga da Ponte, a dupla iluminada, a Adriana Almeida veio, a Ponte começa com Edson e Tomás, ela quebrou a gente no meio. Mas a Adriana não tem jeito, a Adriana é séria. A Adriana é profissional, né? É, isso. A Adriana é profissional, nada contra vocês, mas ela é mais. É. Vamos pro próximo ouvinte aí, Eduardo Rodrigues. Boa tarde, galera da CBN. Que é o Rosa de Campinas. Esse já foi, o Rosa já rolou. Muito bom pra garganta, o galera da CBN, boa tarde. Fala pra ele aí que é o açafrão da terra. Esse é bom. Ele esquenta a água, joga dentro, faz um gargarejo com um pouquinho de sal. Jogar água fora não vai dar Aquilo certo. é batata, hein? Não, mas batata açafrão também? da terra, é um pó bem amarelinho. Aí vira uma paeja. Eu não entendi. Açafrão, Então, batata açafrão com E um pó amarelinho. e um pó amarelinho. Ah, é coloral. É isso. Mas nossa, mas é uma receita isso aí? Como é que é? É cúrcuma. Cúrcuma, é. Quem? É isso, hein? É do açafrão. Opa! Branco, amarelo. Se vazou isso aí no ar, hein? Vai pro próximo, por favor. Ô, Lupe, tô esperando você falar que sorvete que você quer. Não, o Lupe não pode chupar hoje. Olha o jeito que tá a voz do rapaz. Tá bom, até mais. Vamos pro repórter CBN. Repórter CBN não, vamos pro intervalo pra gente voltar pro sarcófago, porque a música do sarcófago hoje, de Placa Luminosa, é essa aí, ó.
Arena CBN. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Se você vê estrelas demais. 4h55 de volta com a Arena CBN. Lupe, o sarcófago é todo seu. Todo meu não, o sarcófago ele é nosso, meu e de William Cabelo. Contratação de peso. Cabelo separou um jogo que envolve Guarani e Ponte Preta no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Portanto, Cabelo, a escalação dos dois clubes, pense um de cada, para que os nossos companheiros tentem acertar o ganho desse jogo. Olha, no Guarani tinha Carioca. Carioca. E na Ponte Preta, Mineiro. Que ano foi isso, Shaibe? Teve o Edson Carioca no passado, mas não foi Edson Carioca, né, no Guarani. Então, lá para a década de 80, 1987. 87, e aí, Guarizo? Placa luminosa, assim, os jogadores, Mineiro e Carioca ainda não era tão comum naquela época todo jogador ter nome de estado, mas eu vou perto do Shaibe ali pelo placa luminosa 86. 86, falta você. Vamos ficar só com os dois? Não, mas eu tenho que palpitar, ué. Por que você tem que palpitar? Você rouba? Mas eu ia no 87, que é o ano que eu nasci, mas o Shaibe falou. Então eu vou em... O Guarizo foi em 86. 1984. Vamos acompanhar a reportagem da época falando qual é esse jogo. Derby normal, com a rivalidade de sempre, com a motivação do tabu de 4 anos sem vitória do Guarani. E também com a motivação maior das duas equipes. O Guarani querendo fugir do incômodo bloco dos ameaçados pelo rebolo. E a Ponte Preta buscando a classificação. Mas aos 40 segundos de jogo, Edson cometeu uma falta. Menos violenta até que muitas outras cometidas na sequência do jogo. Levou o cartão vermelho de Almir Rice Peixoto Laguna. Com 10 em campo, a Ponte Preta foi obrigada a esquecer todos os planos e partir para a luta. Sem Valmir, que foi substituído por Everaldo. 0-0 já era um bom resultado. E o negócio não poderia ser outro. Tentar ao menos garantir esse placar com um jogador a mais na defesa. Só que não foi assim. 6 minutos e meio viria o gol. Numa jogada que não é novidade para ninguém. Bateu de cá, Sidmar, Guarnelli, é gol! Osmar Guarnelli. Na primeira tentativa, a defesa do Sidmar. Veja bem no replay. Só que ele soltou. E o Guarnelli acreditou, foi lá e só empurrou. Faturando o primeiro da Ponte na marca de 6 minutos 35 segundos. Osmar Guarnelli. Ponte Preta 1-0. 1-0, que foi mantido até o final do jogo. O importante foi a vitória da Ponte Preta, nesse clássico, nesse derby. E conseguimos 2 pontos muito preciosos para a nossa campanha, para a nossa marcha, em ritmo para frente, para nós conseguirmos a classificação para o octagonal. Mas para mim tem um sabor melhor devido ao gol que eu fiz, muita luta dentro de campo com meus companheiros, conseguimos vencer a difícil equipe do Guarani por 1-0. E a felicidade maior é minha que eu tive assim, a honra de fazer um gol numa equipe muito forte, que é a equipe do Guarani.
YouTube pode acompanhar a reportagem em áudio e vídeo. Por favor, William Cabelo, a escalação das duas equipes e o ano que foi esse jogo. Muito bem, só informando que matéria de Arnaldo Bocato com narração de Oliveira Andrade, hein? Boa. O Guarani jogou com Sidmar, Edel, Júlio César, Wilson Gotardo, Zé Mário, depois João Paulo, Toninho, Rubens Feijão e Everton, Chiquinho Carioca, de Leão e Neto, técnico N. Andrade. Chiquinho Carioca e quem? A Ponte Cabelo? Preta de Carlos, Edson, Osmar Guarnieri, Zarur e Cláudio Mineiro. Lúcio Flávio, Jorge Mendonça, depois Luiz Silvio de Cá, Valmir, depois Everaldo, Chicão e Paulo César, técnico Cilinho. Que ano que foi esse jogo? 23 de outubro de 83. 83, Cabelo! Não acredito, Tamo velho. junto. Tamo junto, ninguém acertou, cara. E a música é Anjo do Roupa Nova. Roupa Nova. Roupa Nova. Caramba. Música da Juliana. Falou aqui, ó. O Eliel Roupa me Nova. enganou certinho, cara. Pô, essa é a voz do Paulinho do Roupa Nova, meu Deus do céu. É o baterista, não é? Exatamente. O Serginho? É o baterista, essa. O É Paulinho o baterista canta Dona, que canta. E a música Guarizo. da Juliana, personagem de De quem? O Maite Paulinho, Proença, na novela Guerra dos Sexos. o Paulinho canta Dona. Verdade, esse é o Serginho, baterista. Esse é o baterista. É verdade, tem É. razão. Paulinho Muito cantava, legal. né? É uma das Infelizmente. primeiras bandas que o baterista canta, porque é muito difícil, né? Nossa, são duas respirações totalmente diferentes. Precisa ter Ah, mas ali também o cara não toca axé, é só o... Não. E na virada? Não, é. Opa, obrigado. Na virada ele toca Esqueci, música de rapaz. Réveillon, não é? Isso. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Vai, quem vier. Ah, meu Deus do céu. Quem passa, Guarizo, Corinthians ou Estudiantes? Corinthians. Lupe. Quem passa? Os Estudiantes. Até porque senão eles serão os Estudiantes. De Mérida. E aí, Fábio Scheibe, quem passa? Corinthians nos pênaltis. O coração não deixa, né, Guarizo? Ah, não tem como. O coração. E aí, Cabelo, quem passa? Corinthians, 0-0. Só eu vou no Estudiantes? Não, eu já mandei a minha profecia Nada. aqui. Internacional e Bolívar. Inter. Lupe. Colorado. Scheibe. Internacional 2-0. E aí, meu caro Cabelo? Internacional 2-1. O programa vai chegando na reta final, nem o equipamento tá aguentando Não mais. aguenta mais, né? Ele começa a travar. Solteiros ou casados, ô Guarizo? Solteiros ou casados? É, no Isso. jogo, solteiro contra casado. Bah, eu jogo pelos solteiros, né, então. Lupe. Eu vou no casado, né? Scheibe. Solteiro. E aí, meu caro? O Scheibe vai te dar uma confusão, Scheibe. E você, Cabelo? Casado. Ele falou casado com a dor no coração, né? É aquele casado, mas queria estar no sorteio, né? Repórter CBN. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que